Então, primeiramente, eu sou a Mabel Tereza, estudante do primeiro ano do ensino médio integrado ao curso de administração do Campus Osório, e eu sou bolsista junto ao Ronald Rocha, que é estudante do terceiro ano, também integrado ao curso de administração do Campus Osório, e nós dois somos bolsistas do projeto Políticas Públicas de Ações Afirmativas, mapeamento no Campus Osório, que propõe estudar, entender e lançar como um material de conhecimento para os alunos da nossa escola entenderem o que são e para que servem as políticas públicas, principalmente as que são utilizadas no cotidiano dos alunos. E o nosso projeto é coordenado pela professora doutora Carolina Luana de Oliveira. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês duas. É muito importante para nós ter acesso à produtora dos materiais que a gente estuda e que é muito, muito importante ter vocês como uma oportunidade de perguntar e de tirar as dúvidas, de conhecer o trabalho dentro desse tema. Então, gostaria muito, muito, muito de agradecer a presença de vocês duas. E se vocês puderem falar um pouco sobre a trajetória de vocês, o trabalho e os anos de luta dentro das ações. Amabile, muito obrigada, né, pelo convite. A gente fica lisonjeada de poder conversar sobre uma temática tão importante como essa, né? Eu sou um pouquinho velhinha de IFE, eu entrei na rede federal, ainda quando não era Instituto Federal, em 1995, eu entrei como técnica em informática, e depois, então, em 1997, eu fiz o concurso para professora, e aí comecei, então, a dar aula, né, então eu já fui técnica e também professora. Na época se chamava Escola Agrotécnica Federal, presidente Juscelino Kubitschek, depois virou Cefet, Centro Federal de Educação, para depois, então, virar Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Eu sou lotada no campus Bento Gonçalves, em exercício na reitoria, né, e também dou aula no mestrado do Prof. EPT do campus Porto Alegre. Bom, a minha história de luta, ela começa ainda em 98, mais ou menos, quando nós tivemos uma primeira aluna cega num curso técnico em informática. Eu sou professora da área de informática. E aí, essa aluna, ela trouxe um pensamento para a gente que a gente não tinha, né? Como que uma aluna cega, uma pessoa com deficiência poderia estar naquela época inclusa nos bancos escolares, nos bancos acadêmicos, né? Então a gente começou a mudar um pouco e ver que existem pessoas que não estavam, que não faziam parte daquele espaço e que com certeza tinham direito a estar naquele espaço. Então a nossa luta começa ali, pelo menos a minha começa ali, né? E depois a Alba vai trazer a trajetória dela. E a partir daí, então, depois a gente vai falar sobre uma linha do tempo, um histórico do que tudo aconteceu, mas a partir dali, então, criaram-se os NAPNs, a política de ação afirmativa, os NEABIs, os núcleos de gênero, e a gente foi numa crescente, assim. Às vezes dava um passo, às vezes voltava outro, mas sempre com o intuito e sempre com o objetivo de conseguir fazer com que as políticas públicas efetivamente se fossem implementadas no nosso contexto, né? E depois, então, eu comecei como professora de informática, depois coordenadora do NAPNE, do campus Bento Gonçalves, e depois, então, consultora de ações inclusivas, assessora de ações inclusivas e assessora de ações afirmativas, inclusivas e diversidade. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória, e sempre voltada para as ações que conversam e que implementam, que buscam implementar o exercício das diversidades, digamos assim. Boa tarde, Amabile, Andréia, é um prazer estar aqui com vocês no Campus Osório, ainda que em virtual, né? Estamos no Campus Osório. Eu sou Alba Cristina,
né? E a minha trajetória, eu fiquei pensando assim, como eu fui longe, porque a minha trajetória no IFE, ela é recente, né? Eu ingressei no IFE em 2018, assumi o concurso de técnica em assuntos educacionais, sou lotada no campus Restinga, trabalho na equipe pedagógica. E atualmente, a partir de 2019, eu tenho trabalhado com a assessoria de relações étnico-raciais, ainda com a Marlise, que era então assessora, Marlise Paz, e aí o ano passado eu assumi a assessoria de relações étnico-raciais. Eu posso dizer que na educação, desde que eu me formei no magistério, eu tenho trabalhado muito em defesa da escola pública e de projetos que incluam o estudante negro como um sujeito de direito a estar neste espaço, né? Porque eu sempre digo que a escola pode ser muito hostil para o estudante negro. Então, na verdade, eu quero marcar um tempo, né, quando a minha formação na escola, mas eu, como uma mulher negra, tive outros momentos, mas assim, nesse espaço de escola, de educação formal, desde o momento que eu tive na alfabetização, dificuldades ali desse relacionamento com o meu estudante negro, e com uma estudante que eu tive a primeira vez, em 2005, eu tinha 20 anos, e eu tive uma estudante de síndrome de Down junto, essas duas coisas me fizeram pensar em inclusão, em diversidade, em pluralidade, né? Foram momentos que eu me peguei assim, meu Deus, a escola não é para todos. Eu acho que esse foi o marco, assim, para mim, em 2005, de pensar a escola precisa ser para todos, né? E aí ficar em defesa e também em construção contínua de luta dentro dessa perspectiva de assumir a ação afirmativa, porque ela já existia, algumas ações já existiam de inclusão, mas efetivamente dentro da escola pública, né, ainda não. E a gente sabe, e aqui no IFRS eu venho, então, sempre me dedicando a essas questões raciais, sobretudo, né? Mas também as questões de inclusão e diversidade como um todo, porque a gente tem aí implementações importantes, consolidações importantes dentro da nossa instituição e algumas fragilidades que a gente pode melhorar e estamos trabalhando para melhorar. Né? Então, acho que é isso, assim, venho acompanhando a Andréia, que disse que é um pouquinho mais velhinha no IFE, né, venho acompanhando a Andréia e venho traçando aí, junto com ela e junto com a assessoria de relações étnico-raciais, esse caminho de fortalecimento das ações afirmativas na instituição. Obrigada por terem contado um pouco da trajetória de vocês, que com certeza é muito importante para a nossa escola, para a nossa instituição inteira. E como a nossa primeira pergunta, para ser mais geral, assim, é o tema, eu acho que é como a gente pode iniciar para entender de vez o que são as ações afirmativas. Vai fazer um jogralzinho, tá? Eu e a Alba, a gente vai conversando aqui, tá? E qualquer coisa, tu nos interrompe, tá, Mabile? Então, assim, a gente tem várias conceituações de o que são ações afirmativas, né? E a gente traz aqui um resuminho do que o Joaquim Benedito Barbosa Gomes, que ele é jurista, ex-magistrado brasileiro, né? Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 a 2014, e ele, no seu livro, ele fala assim, que são políticas públicas, mas ou também privadas, que visam concretizar um princípio constitucional de igualdade, né, e neutralização dos efeitos e de todas as formas de discriminação. Então, de um modo geral, é isso que as ações afirmativas nos trazem. E eu gosto também de dizer, né, que as ações afirmativas, elas são institucionais e estruturais,
e também no sentido da sociedade como um todo, né? A Andrea trouxe o conceito do ex-ministro, e aí a gente pode pensar como é que a gente pode aplicar isso, né? Que medidas que são ações afirmativas. E aí, então, a gente pode dar alguns exemplos, assim, por exemplo, no site do GEMA, da IESP-UERJ, né, da instituição UERJ, a gente vai ter lá alguns exemplos bem bacanas também, para saber assim, como é que eu posso colocar na prática essas ações afirmativas, né? Então, a gente pode mencionar como, por exemplo, bolsas de estudo podem ser ações afirmativas, medidas de proteção e estilo de vida ameaçados podem ser ações afirmativas, cotas, né, o que a gente chama popularmente de cotas, mas as reservas de vagas para ingresso de estudante, ou uma reserva de vaga de emprego, por exemplo, uma empresa privada pode fazer ali uma chamada de necessidade, necessariamente um grupo específico e reservar essas vagas, pode ser uma política de ação afirmativa, né? Mas, sobretudo, é a proteção e é o reconhecimento de que há uma minoria política, de que há grupos marginalizados, é um reconhecimento cultural, é um reconhecimento que há uma desvalorização identitária, né? É um reconhecimento de que precisa ser fomentados esses grupos que, naturalmente, entre aspas, eles não estão em voga ou eles não estão sendo cuidados, né, como todos os outros. Então, eu acho que isso que é bem importante a gente frisar, assim, nessa marginalização. A ação afirmativa é uma política para os grupos marginalizados e, sobretudo, para colocar em ação direitos que eles ainda não têm. Segunda pergunta, tu já deu alguns exemplos, mas eu gostaria de saber quais são essas ações que são principalmente utilizadas dentro do IFRS. De forma resumida, assim, a gente tem a questão das reservas de vagas, né, para estudantes oriundos de escola pública, baixa renda, negros, indígenas, com deficiência, de acordo com o que está na legislação, a Lei 12.711, né, de 2012, o Estatuto Racial, a Lei número 12.288, de 2010, mas para além disso, o IFRS ele tem as ações afirmativas próprias, como, por exemplo, a reserva de 5% de vagas para alunos com deficiência, independente se eles são de escola pública ou se eles têm baixa renda, que é dada por meio da Resolução 22/2014, que é a nossa política de ações afirmativas, né? A reserva de vagas na pós-graduação, então a gente reserva em todos os ingressos, né, da pós-graduação, lato ou stricto sensu, uma vaga para negros, uma vaga para indígenas e uma vaga para pessoas com deficiência. Isso acontece desde 2015, né? E a última resolução foi a 104 de 2019. Também nós temos a criação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Política de Ações Afirmativas, que faz o que o nome diz, né? Ela tenta avaliar, acompanhar, ver o que precisa melhorar da nossa política, e tem pessoas representantes de várias instâncias da instituição aí nesse grupo. A criação dos próprios núcleos de ações afirmativas, os NAPNs, os NEABIs, os NEPGs, os NAFs, para aqueles campi que estão na fase 3, né, os campi mais novos, alguns deles porque outros já conseguiram criar os seus 3 núcleos, né, o Centro Tecnológico de Acessibilidade, ou CTA, a Comissão de Estudos Surdos, grupos de trabalhos específicos, né, para determinadas ações, foco das ações afirmativas, como, por exemplo, o GT para questões relacionadas à violência de gênero no IFRS, a Comissão de Acompanhamento do Estudante Indígena e Quilombola, e a gente tem aí a criação de diversos documentos institucionais, que a gente, de uma forma sintetizada, vai falar um pouquinho das resoluções, das portarias e das instruções normativas voltadas para a inclusão, permanência e êxito de todos aqueles estudantes público-alvo das ações afirmativas.
Eu queria assim, chamar a atenção que tudo isso que a André está falando, né, traz uma ideia do comprometimento da instituição. Né? A gente falou de política de ação afirmativa geral, que é, então, respeitar e reconhecer esses grupos marginalizados. E agora a gente está trazendo um comprometimento institucional com esses grupos marginalizados. Então, a política que cria os núcleos, por exemplo, né, que cria os núcleos de ações afirmativas lá em 2014 e a política geral de 2014 também de ações afirmativas, a gente já consegue visualizar ali a criação do NEPEGs, do NEPEGs ou NEPEGs, dependendo do campus, do NEAB e do NAPNE, né, a partir de 2014, já é o reconhecimento de que esses grupos precisam de uma atenção institucionalizada, né? Não é um professor ou outro que vai cuidar dessas pessoas ou desses grupos, mas uma atenção institucionalizada que vai ser discutido, que vai ser amplamente trabalhado, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito valorizar, nossos núcleos, né? E outra coisa também que eu queria trazer de algumas das resoluções a partir de 2014 é a questão da política de cotas, então, que a Andrea já trouxe na pós-graduação, mas a reserva de vagas respeitando uma lei nacional, mas não só respeitando a lei nacional, traz também as questões das comissões de heteroidentificação, de um comprometimento sério de ingresso do sujeito de direito da vaga, né, desse reconhecimento do ser negro, como o colega que é participante do grupo, né, também discute com a gente, participante aqui do grupo do projeto, né, com a Amabile. Todas essas questões de identificação, de reconhecimento, que a gente vai discutindo no campus também são fruto das ações afirmativas. Né? Isso ajuda na valorização identitária dos nossos estudantes, dos nossos servidores, isso é bem importante. A política de prevenção e combate ao assédio e à violência, que é uma resolução recente, no final do ano passado, a resolução 42/2020, que também mostra que a instituição está preocupada e comprometida em combater todos os tipos de assédio com estudantes, com servidores, né, e com a questão de gênero, sobretudo. Existe um GT hoje ainda, teve um GT para fazer esta política, mas também tem um GT que está estudando e trabalhando continuamente para pensar o combate à violência na instituição. A questão do ingresso especial e permanência do estudante indígena, uma política, a resolução de 2019, né, pensando o ingresso especial desse estudante, que nos traz uma nova visão de mundo, que nos traz questões culturais diferentes, questões de religiosidade diferentes, que a gente aprende com eles aprendem conosco, né? Então, isso também é valorizar e reconhecer que existem culturas e identidades diferentes na sociedade. E o IF está tentando fazer a sua parte, tem feito a sua parte, né, com as políticas, com a instituição dessas políticas. Não sei se a André quer trazer mais alguma questão das instruções normativas ou das portarias. Eu estou trazendo, assim, mais a questão de mais ampla, né? Acho que ali a criação do CTA também a Andrea pode retomar, que é bem importante. Nós temos o Centro Tecnológico de Acessibilidade, que, na verdade, ele é oriundo de um projeto de acessibilidade virtual que ele começou lá em 2006, 2007, então, mesmo antes de a gente ter o Instituto Federal e suas unidades, né, a gente já trabalhava com questões voltadas à acessibilidade, especialmente à virtual ou comunicacional, acessibilidade nos sites, nos portais, nos sistemas web, nos objetos de aprendizagem, a produção, o uso e o desenvolvimento de tecnologia assistiva. Então, isso veio de um projeto que começou bem pequenininho, junto ao Ministério da Educação, depois teve fomento de outros ministérios, né? Além do Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério do Planejamento também, outros editais de fomentos externos, e foi se criando, assim, digamos, pessoas,
né, uma cultura da inclusão e da acessibilidade voltada para a produção de tecnologia assistiva, basicamente. Então, eu acho que é um reconhecimento de um trabalho que ele vem de anos e que a gente tem aí para o IFRS, para atender o IFRS. Então, o Centro Tecnológico de Acessibilidade, ele não é do Campus Bento Gonçalves, ele é de todos os campi do IFRS, ele está funcionando, né, ele está fisicamente no Campus Bento Gonçalves, mas ele atende às demandas de toda a instituição. E aproveitando, né, Alba, a gente queria falar um pouquinho das nossas publicações, a gente tem muito orgulho delas, e eu estava dizendo hoje de manhã para a Alba que eu acho que é muito importante a gente concretizar um pouquinho das ações que a gente faz por meio de algumas publicações. Registra um pouquinho do trabalho legal que toda a instituição vem fazendo, e não é o trabalho da Andrea, não é o trabalho da Alba, é o trabalho de todos nós, né? Todos os campi, servidores, alunos, comunidade externa, tudo que se refere às políticas e às ações afirmativas. Então, em 2013, a gente começou com alguns livros, né? E a gente tem essas publicações voltadas basicamente para inclusão, acessibilidade, tecnologia assistiva, ações afirmativas. A gente tem 2 livros sobre as ações afirmativas do IFRS, né? Então, a gente tem também questões de gênero, sexualidade, raça, etnia, relatos de experiência de todos os campi, de todas as unidades do IFRS, inclusive da reitoria, né, que estão na revista Plural, e isso foi uma conquista muito importante para nós. Nós tivemos a primeira edição da nossa revista, que é sobre essas ações, né, saiu ali no ano passado, então esse ano a gente pretende fazer mais uma edição, e se tudo der certo, todos os anos a gente ter uma edição da revista Plural que conta um pouco, né, que traz, que resgata um pouco desse nosso trabalho tão bonito que é feito nas unidades do IFRS. Né? Então, eu acho que é bem importante a gente divulgar. O último livro que saiu é o livro Conexões Assistivas, que ele traz aí um pouquinho do que a gente vem fazendo na produção de tecnologia assistiva, que são recursos e serviços para atender as pessoas com alguma deficiência, para trazer autonomia e independência a elas, né? E também uma novidade que a gente traz, que é a produção de material didático pedagógico acessível, ou seja, que considera a pluralidade dos estudantes, né, num contexto do desenho universal para a aprendizagem. Então, o objetivo é que, independente da situação, da condição, de ter deficiência ou não, esse aluno possa estar ali naquele espaço educacional em igualdade de condições. E todas essas publicações que a gente traz, elas estão disponíveis. A gente tem o livro em formato impresso, né, que todos eles vêm sendo distribuídos para as bibliotecas de todos os campi e também para os núcleos, né? Os últimos 2 talvez ainda não tenham chego para vocês, a revista Plural, os últimos 3, que são de 2020, mas se não chegaram, assim que possível chegarão. Mas todos esses livros têm uma versão digital que está no site do CTA, que é cta.ifrs.edu.br. Vale a pena vocês conferirem. A gente aqui fazendo a nossa propaganda, né, Alba? É realmente muito importante a divulgação desses materiais que são muito acessíveis e que são ótimos para entender esse mundo. Por exemplo, quando eu entrei no projeto, eu não tinha dimensão do que isso é, tipo, todo esse universo de ações. E a Sora Kathleen pediu para a gente ler um livro e dar uma olhada em outros materiais da escola, da instituição, sobre essas ações. Foi uma porta que abriu para mim entender, e mesmo assim, eu acho que eu nunca vou entender totalmente a dimensão e a importância dessas ações, porque esses livros e esses materiais propostos por todos os campos realmente me ajudaram, e o Ronald, e eu acredito que vai ajudar todos os outros alunos também a entenderem o que é e para que servem essas ações dentro da nossa escola. E como terceira pergunta, eu queria saber
quem é o público-alvo dessas ações? Para que grupos são direcionados todas essas políticas? Sim, eu fico bem feliz de ouvir tu falar assim que tu acessou os livros e que tu gostou e que tu conseguiu entender, né? Porque a nossa ideia sempre é fazer uma linguagem acessível, né? Que todo mundo entenda, não só o pesquisador lá que estuda muito sobre o tema, né? Mas que todos entendam e que compartilhem da ideia. E também é importante que a gente ressalte muito aqui, né, que as ações afirmativas têm sido atacadas, né, têm sido atacadas por diversos motivos, por diversas maneiras, elas têm sido afrontadas na sua legitimidade, né, e como a gente está aqui fazendo uma mesa de ações afirmativas, é bem importante que a gente e quem nos assiste, quem nos escuta, de entender que as ações afirmativas, elas não estão tratando nenhuma dessas pessoas como coitadinhos, como alguém que não é capaz, né? Ter uma reserva de vagas não significa que tu não é capaz de conseguir, mas significa que tu está acessando um direito historicamente negado, né? Significa que a gente está dando a oportunidade de o Brasil, do nosso país ser mais democrático, mais plural, mais diverso, com acesso e direito para todos, né? E quando a gente fala todos, não é só para os homens, como foi uma época que só os homens podiam estudar. Quando a gente fala para todos, é ter direito à escola com acessibilidade, como eu falei, que tive lá em 2005 uma estudante que eu não sabia o que fazer, porque a escola não me ajudava a pensar isso. Ou também para os estudantes negros e indígenas que, às vezes, por muitas vezes, não conseguem se encontrar nesse lugar pelas relações racistas e discriminatórias que encontram. Como tu me perguntou, né, na terceira pergunta, para quem são, qual é o público-alvo dessas políticas públicas? Em primeiro lugar, a gente precisa deixar bem escurecido que são para pessoas sujeitos de direito que foram historicamente negadas em acessar, em ter uma cidadania plena no nosso país. Então, aqui no IFRS, né, a gente tem a cota de ingresso para negros, pretos e pardos, para o grupo negros, que abarca pretos e pardos. A gente tem o ingresso de pessoas com necessidades educacionais específicas e indígenas. Né? Então, hoje a gente pode dizer assim, lá no ano passado, a gente fez um levantamento da Secretaria de Educação Tecnológica e a gente tinha matriculado 21.859 alunos. Desses 21 mil, tinha 2.533 pardos e 1.715 pretos, do grupo de negros, né? E estudantes indígenas, 71 estudantes. E tinha também o dado que a gente também tem a reserva de cota social, né, que é para estudantes que precisam de auxílio estudantil e que comprovam lá uma renda inferior ao salário mínimo e meio. Então, a gente tem esse grupo, 60% de estudantes. Esses são dados levantados lá em 2020, no início de 2020, né, em abril. E com necessidades educacionais específicas, a gente tem 538 alunos. Então, isso nos diz, né, que a gente está num caminho de inclusão, de diversidade. Isso nos diz que as políticas de ingresso do IFRS estão acontecendo e estão trazendo a diversidade e a pluralidade. E agora a gente tem aí os trabalhos com esse público-alvo de permanência, né? De cada vez mais agora escutar, estudar, avaliar. Né? A Andrea comentou que tem uma comissão de avaliação das políticas públicas, assim como tem uma comissão de permanência também dos alunos indígenas. Então, para a gente agora começar a avaliar o que a gente está acertando, o que a gente ainda precisa acertar mais. Né? Mas acho que é isso. Como quarta pergunta, eu gostaria de saber como elas foram criadas dentro da nossa escola, essa parte mais de lei, mais
não sei se o termo certo seria técnica, mas essa parte para saber como foram as lutas, as origens dessas políticas dentro da instituição. Amabile, a gente pode dizer assim que a institucionalização das ações afirmativas por meio de documento para o IFRS como um todo, ela ocorreu a partir da aprovação no Conselho Superior da Política de Ações Afirmativas do IFRS, que a gente falou ali no começo da nossa conversa, né? Ela ocorreu no dia 25 de fevereiro, né, de 2014, por meio da resolução número 22. Mas mesmo antes da política de ações afirmativas, a gente já tinha movimentos institucionais, logo que viramos IFRS, né? Movimentos institucionais por meio da criação de consultorias e assessorias de ações inclusivas. Por que a gente fala em ações inclusivas e não ações afirmativas num primeiro momento? Então, porque foram as primeiras que começaram, digamos assim, que deram origem. Recebemos uma estudante com deficiência, e aí as ações inclusivas começaram a ser necessárias, e depois, então, a gente começou com a criação dos outros núcleos, né? Aí depois, então, veio a política das cotas, a nacional, mas mesmo antes disso, a gente já tinha alguns núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas em alguns campi do IFRS, como o Campo Sertão, por exemplo, que foi um dos primeiros a criar os seus núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Então, em 2010, a gente tem a criação da Consultoria de Ações Inclusivas, e em 2012, a criação da Assessoria de Ações Inclusivas, e em 2014, a gente aprova a política, né, de ações afirmativas, o regulamento dos NAPNES, o regulamento dos NEABIs, que explica como é que funcionam esses grupos, como eles são constituídos, o que cabe a eles fazer dentro da instituição. Então, é muito importante a gente visitar essa documentação, né? E em 2015, a gente tem, antes do que a maioria das instituições, porque não é uma obrigação, digamos assim, isso não é coberto por legislação nacional. Em 2015, a gente aprova as cotas para negros, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência, em todos os processos de seleção da nossa pós-graduação, seja lato ou estricto sensu, né? Tanto a nível de especialização, como de mestrado, por meio da resolução 30, depois nós tivemos uma outra resolução em 2019, acho que é a 104, e em 2015 também a gente tem a criação, então a institucionalização do Centro Tecnológico de Acessibilidade, que deixa de ter um nome de projeto de acessibilidade para ter um nome de centro, e tem servidores específicos. Temos hoje 3 servidores específicos para o CTA. Em 2016, a gente aprova a regulamentação da requisição do nome social por meio da Resolução 54/2016. Então, como é que funciona o uso do nome social dentro do IFRS? Porque a gente já tem uma legislação, né, a nível nacional que fala disso. Também em 2016, a gente tem a criação do edital Ações Afirmativas para Projetos de Extensão. O que é isso? Chamado PAIEX-AF. Então, os projetos de extensão, eles têm uma subcategoria que se chama Ações Afirmativas. Então, só projetos de extensão de ações afirmativas que concorrem nesse edital. Então, isso também é muito importante. Em 2017, a gente aprova o regulamento dos NAFs, os núcleos de ações afirmativas, porque especialmente na reitoria e nos campi menor, ao invés da gente ter a composição dos 3 núcleos, a gente tem a composição de um núcleo que abarca essas questões maiores, né, de gênero, sexualidade, raça, etnia, inclusão. Nós temos a aprovação também em 2017 do regimento dos NEPGs, dos núcleos de estudos de gênero e sexualidade, pesquisas em gênero e sexualidade, a regulamentação do processo de ingresso dos candidatos autodeclarados negros,
por cotas nos processos seletivos, que depois, agora, recentemente, em 2021, a gente teve uma nova regulamentação, né, ampliando o que trazia a regulamentação 10/2017, a IN. E em 2018 também foi um marco, todos eles são marcos importantes, né, na trajetória do IFRS. Então, em 2018, a gente tem ali a regulamentação da instrução normativa do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado para Estudantes com Necessidades Específicas, a criação da assessoria de ações afirmativas, inclusivas e diversidade, e também a designação de uma assessoria para relações étnico-raciais, né? Em 2019, a gente aprova a política de ingresso especial para estudantes indígenas, também depois de vários anos de construção e de conversa, né, e de estudo do que tinha no Brasil, em termos de política especial para estudante indígena, então também foi um grande divisor de águas. Em 2020, a gente tem a Resolução 42, que aprova a política de prevenção e combate de assédio e violência, que a gente já falou, né? A gente tem uma portaria, que é um grupo de trabalho para comunicação acessível em Libras, de forma que a maioria da documentação, de tudo que sai nas mídias, dos canais institucionais do IFRS, elas estejam acessíveis em Libras, para dar o direito, né, que os surdos têm de ter a sua primeira língua ali presente, que é a língua brasileira de sinais, né? A gente tem a Instrução Normativa 5 de 2020, que ela trata da acessibilidade das atividades pedagógicas não presenciais. A IN 7 2020, que trata do desenvolvimento do plano educacional individualizado para estudantes com necessidades específicas, que ela só altera alguns termos da IN anterior, de 2018. A IN 8 de 2020, que trata do PEI para o estudante indígena, o Plano Educacional Individualizado. A IN 1 2021, que trata do ingresso de candidatos autodeclarados negros por reserva de vagas. Então, ela, nos processos de ingresso discente e nos concursos, então ela amplia, né, aquilo, e revoga naturalmente, mas amplia o escopo de atuação com relação à IN 10 2017, e a Instrução Normativa 2 2021, que também trata de ampliar o escopo de atuação do CTA, e também o CTA passa oficialmente a estar vinculado ao ensino. Antes ele estava vinculado à extensão e posteriormente passa a estar vinculado ao ensino. Então, essas são, digamos assim, os principais documentos que a gente tem e a linha do tempo que a gente traz de normativas, né, de resoluções, portarias, instruções para a implementação das políticas de ações afirmativas. Só quero fazer uma parte, tá? Estou contemplada com a apresentação da Andréia, mas era só uma parte assim de para a gente perceber, né, como que essa linha do tempo e todas essas informações que a Andréia trouxe traz a complexidade de uma política pública de ação afirmativa que não se resume à reserva de vaga, né, popularmente conhecida como cotas. Então, aqui a gente tem, só para evidenciar mesmo para o nosso colega, nosso estudante que está ouvindo a gravação, que a gente precisa frisar isso. Muitas vezes, popularmente, comumente conhecido, a política afirmativa é a política de cota. E não é. Quer dizer, não é só, né? Não é só. A reserva de vagas é parte de uma grande política de ação afirmativa que inclui aí o tratamento, uma ação de equidade, uma ação de tratar diferente para torná-lo igual. Então, era só essa parte que eu queria trazer desse histórico nosso do IFRS. Linha do tempo, exemplo claro de como é um processo de anos e envolve muita luta e muitas pessoas diferentes, muitos estudos, e que realmente não é só o que é popularmente conhecido, e até que é, infelizmente, julgado como uma coisa só e que o significado dela é totalmente perdido e banalizado.
E já puxando nisso, eu queria saber para vocês qual é a importância de discutir essas políticas públicas, essas ações afirmativas, ainda mais no momento que a gente vive, que elas são tão atacadas e utilizadas. Então, por isso eu queria saber para vocês por que é tão importante falar sobre elas e estudar elas. A gente fez aqui um apanhado, né, de ideias, mas acho que a principal questão é a gente resgatar um passado e também um presente, né, infelizmente, de exclusão, de discriminação, de estigmatização das diversidades, desse público que é marginalizado, que é discriminado, trazer para a pauta das discussões e problematizar o preconceito e todas as formas de discriminação, que é a maneira, é o modo pelo qual o preconceito, digamos assim, ele se manifesta, né, pelas quais é o modo que as pessoas que passam, sofrem, as pessoas que não se enquadram naquele padrão que a sociedade estipulou como o mais importante, como hegemônico, como o, entre aspas, melhor, correto. Por exemplo, aqui, vou trazer um exemplo. O homem branco, heterossexual, magro, né? Que é um padrão que a nossa sociedade estipulou como, opa, esse é, né, entre aspas, o melhor. E a gente precisa, eu acho que é importante a gente discutir essas políticas, porque a gente precisa trabalhar em prol de uma educação inclusiva, acessível, anti-homofóbica, antissexista, antimachista, antirracista, anti-racialismo biológico, né, que eu deixo que a Alba explique, porque ela é o foco dos estudos dela também, essa questão, então eu passo a palavra para a Alba. Eu também, né, estou de acordo, claro, a gente precisa, nessa questão de pensar numa educação, mas também num projeto de sociedade, né? Quando a gente fala em educação, a gente está falando que país que a gente quer viver, né? Que lugarzinho que a gente quer para amanhã, para depois, não só para eu nem vou dizer assim, o que país nós queremos deixar para as próximas gerações. Não é para nós, é para hoje e para logo ali há 10 anos. Como é que a gente quer esse país? Porque também não desmerecendo de deixar algo melhor para as próximas gerações, mas é porque a gente precisa pensar no hoje, porque a gente está sendo atacado hoje, né? Então, nesse sentido, assim, pensar numa educação que pense que a gente precisa ter relações étnico-raciais mais saudáveis, né? E esse mais saudáveis pautada no respeito e pautada, sim, numa história que traz muitas dificuldades para a população negra e dificuldades que não estão só no tempo da escravidão. Então, quando a gente fala em racialismo biológico, a gente tem que pensar que existiu e que ainda existem teorias filosóficas, sociológicas, que trouxeram uma superioridade de raça. E nesse contexto de superioridade de raça, quem era a raça que era privilegiada e merecia viver? Era a raça branca, né? Então, a gente tem uma política e um entendimento que perpassa o tempo de escravidão e que chega em mim hoje, e que chega nas populações negras hoje, e que limita de ter acesso aos direitos, a uma educação, ao respeito, minimamente o respeito, de não ser confundida com um bandido porque está correndo de boné, né? Então, isso faz com que a gente pense também nessa educação que a gente quer, nesse projeto de sociedade que a gente quer para hoje, temos urgência. É quase que dizer que quem tem fome tem pressa. E nós que trabalhamos com ações afirmativas, com inclusão, com questões de diversidade e pluralidade, temos pressa. Temos pressa. Porque em falar em racismo, em racialismo, nesses conceitos que trazem uma superioridade de raça, a gente tem visivelmente uma violência que mata todos os dias os jovens negros. Né? E nem estou falando aqui das outras populações originárias, né, que a gente também vê, só que às vezes as notícias não são publicizadas como deveriam,
das populações originárias quilombolas e indígenas, também sendo tiradas dos seus lugares, massacradas, né? Questões de terra e etc. Então, a gente ainda nem tocou nessas outras tantas questões. Ai, Alba, mas o que tem a ver com a gente aqui no IFE? Tem tudo a ver. A gente é uma instituição de ensino. A gente está aqui pensando em educação, em sociedade, né? Então, a gente tem que, enquanto estudante, enquanto servidores, enquanto profissionais da educação, pensar nessa educação, como a Andrea trouxe, inclusiva, antirracista, contra todas as discriminações, né? Para que a gente pense nesse projeto de sociedade. E outra coisa também, quando a gente fala em ação afirmativa, é para afirmar essas diferenças e que as diferenças nos completam, né? E ela é afirmativa porque ela, volta a dizer, valoriza as identidades, valoriza as culturas. Não é para todo mundo sair igualzinho e formatadinho, né? Pensando igual. Não, o diverso é bacana, a pluralidade é bacana, a discussão é rica. A gente precisa mostrar que lá tem uma família, nossos alunos indígenas, quanta coisa a gente vai aprender com eles, né? No presencial também, que logo, espero que logo chegue, mas quanta coisa a gente vai aprender com os nossos colegas indígenas, nossos estudantes indígenas. Quando a gente tiver estudantes quilombolas, que ainda não temos, mas quando entre nós, né, pessoas negras urbanas e pessoas brancas urbanas, quantas diferenças nós temos entre nós, que a gente aprende um com o outro. Então, acho que quando a gente também fala em ação afirmativa, a gente está afirmando identidades, a gente não quer o apagamento de nenhum grupo, a gente quer afirmar a valorização identitária, cultural, social de cada um, e aí nesse espaço escolar que a gente está falando do IFE, nessa sala de aula, a gente vai ter essa diversidade e essa pluralidade religiosa de pensamento, enfim, até a gente chegar num consenso de que, não, a gente até pode pensar diferente, mas a gente quer uma sociedade bem legalzinha para a gente viver. Então, é isso, a gente chega no consenso de que lá na frente a gente quer uma sociedade melhor para todos e a gente pode até discordar, né? Questões de orientação sexual também, só para não deixar aqui, para não esquecer, né, as questões de gênero, de orientação sexual, condições físicas e socioeconômicas, questões de ambiente também, né, de espaço de acolhimento, a gente quer cada vez mais que o IFRS, que todos os campi, que nós, como instituição, que a instituição é nós também, né, instituição como um todo, que a gente consiga ser esse espaço de acolhimento e valorização de todos, né? Eu não gosto, e aí eu já estou finalizando, mas tem uma questão que às vezes a gente acha, e às vezes pode ser até arrogância, porque a gente acha que trabalha com matemática, não tem mais nenhum preconceito. Ah, não, eu faço parte de um núcleo, então eu trabalho muito naquele núcleo e eu tô desconstruída. Eu até tô com um pouco de ranço da palavra desconstruída, confesso. Porque a gente aprende uns com os outros o tempo inteiro. É muito complexo isso. Eu sou uma pessoa, uma mulher negra que trabalha com questões étnico-raciais, não quer dizer que eu não tenha dificuldades com orientações sexuais, com questões de identidade de gênero. Não sei, estou colocando aqui outras questões, né? Com deficiências, né? Então, a gente precisa, na verdade, estar aberto para discutir, com sensibilidade para ouvir, com a empatia que é tão falada hoje em dia, mas que muitas vezes passa despercebido, e a gente vai aprendendo junto. E ter essa arrogância de que faço parte de uma determinada militância, ativismo, e achar que já não é mais racista, já não é mais nada, não é mais gordofóbico, não é mais, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa estar sempre no horizonte, assim. A gente tem sempre algo para aprender. Muito obrigada pela sua fala, é realmente muito importante, porque é algo que é bem discutido hoje em dia, ainda mais pela essa acusação de alguém sempre estar certo e outra pessoa sempre estar errada. Então, é muito, muito importante isso ser sinalizado e ensinado,
que a gente tem que estar sempre aberto a aprender coisas novas e entender mais. Por isso que eu fico realmente muito feliz de poder escutar vocês, entender vocês, para que cada vez mais, quando o conteúdo ser disponibilizado e muitos outros, a gente possa entender mais e estudar e procurar, né, ter essa sede por informação e por conhecimento. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês por ter aceitado o convite, ter participado. É muito gratificante. Eu e o Ronald, a gente ficou realmente muito feliz quando vocês nos responderam e saber que vai ter um conteúdo explicativo e de ensinamento disponível para os nossos colegas e para qualquer pessoa é realmente muito gratificante, muito importante para a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês duas por todos os conteúdos publicados, pela luta de vocês pelo nosso mundo, pela nossa escola. Então, muito obrigada pela vinda de vocês aqui hoje, mesmo online. Que agradece. Eu acho sempre assim que quando a gente fala das diversidades e que a Alba comentou, né, a gente precisa de todas essas diversidades, a gente precisa delas, a gente não vive sem elas, porque é como a imagem de um caleidoscópio, né? Ela tem uma imagem tão bela, tão bonita, porque várias partezinhas diferentes o compõem, e só quando todas essas partes estão presentes é que a imagem se completa, né? Então, a nossa vida, a nossa sociedade, ela precisa estar assim. E a escola, ela acaba por reproduzir o padrão que a sociedade estabelece. Então, a gente precisa mudar esses espaços. E o nosso primeiro espaço de mudança é o espaço institucional, é o espaço escolar, é o espaço acadêmico. Então, para nós, né, e eu acho que eu falo pela Alba também, é uma honra a gente estar aqui, poder falar dessa temática. A gente fica feliz quando nos chamam para falar dessa temática, porque ela é um tema que não se esgota aqui, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Eu acho que o IFRS já fez bastante coisa, né? Graças a muita gente, a gente está aqui só representando o que muita gente já fez, o que muitas cabeças já pensaram, né? O que muitas mãos já digitaram, já construíram. Então, a gente precisa que muitas pessoas e que todas as pessoas pensem, exercitem, respeitem, valorizem as diversidades. E só quando todas começarem a se interessar e conversar e trazer para a pauta das discussões essas temáticas, é que a gente chega lá, né? Então, nós é que agradecemos aí a oportunidade. É isso, eu só vou agradecer também. Muito obrigada, foi ótima, foi um ótimo momento para a gente discutir essas questões. E estou disponível para outros momentos, para outras conversas, para outras discussões, né? Sempre que possível a gente dá um jeitinho para contribuir.